Estudo sobre a cronologia, né, hoje, sobre a genealogia cronológica. Feliz sábado a todos. Com muito pesar, né, que a gente encerra esse estudo aqui. E o material fica disponível pelo Zap, tá bom? Em PDF, para quem quiser, a gente pode estar enviando esse material. Então, vamos começar o estudo com oração. Eu peço para a irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, pode orar para a gente, por favor? Posso sim, Duda. Vamos orar. Tudo bem? Feliz sábado. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela semana que o Senhor nos concedeu de paz, de proteção e segurança, por estarmos aqui hoje para estudar um pouco mais da tua palavra, para descobrirmos, Senhor, o quanto o Senhor nos ama e nos deixou tudo registrado na Bíblia para que nós tenhamos entendimento. Continua conosco. Inspira, Senhor Eduardo, que o Espírito Santo esteja movendo os seus lábios para que ele fale tudo conforme o teu querer. E nós que possamos também estar com nossas mentes abertas pelo Espírito Santo para aprender e entender aquilo que vamos ouvir. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Nós temos essas informações pelo livro de Gênesis, na Bíblia, de que um personagem, vamos dizer assim, né, um patriarca gerou outro com tal idade. Então, a Bíblia ela nos fornece. Já foi questionado muito se poderia haver uma falha, uma omissão, falha não, né? Uma omissão de algum personagem, de repente, que o profeta não escreveu. Porém, a irmã White fala que houve a passagem da Bíblia ininterrupta. Então, a gente crê dessa forma. De Adão até os 75 anos de Abraão, quando Abraão fez 75 anos, passaram-se, de acordo com esse gráfico que nós montamos, passaram-se 2083 anos, né? Então, de Adão, expulso do paraíso, até Abraão, que quando completou 75 anos, quando ele recebeu a ordem de sair de Harã, com a morte do pai dele, ali foi o ano 2083. Então, de Abraão até Moisés, nós temos os 430 anos proféticos dados em Gênesis, que vamos somar 2083. Por favor, calculadora na mão, né? Quem tiver aí. 2083 é quando Abraão completou 75 anos. Vamos somar com 430, que é o que está em Êxodo. Foi o tempo que passou, né, de Abraão ao sair de Harã até Moisés saindo do Egito. É interessante, né, a saída de um e a saída do outro. Então, nós temos aí em Êxodo capítulo 12, verso 40 e 41, que menciona os 430 anos. Somados, vai dar o ano 2513. O ano 2513 foi a saída de Moisés, né, do Egito. E agora nós vamos somar os 480. Se eu estiver muito rápido, né, eu posso dar uma pausa. Eu vou repetir para quem quiser copiar. Vamos lá. De Adão... Eduardo, tá rápido, viu? Oi? Tá rápido, eu me perdi aqui. Então, bora devagar. Bora desacelerar. Tranquilamente. Vamos lá. É muito rápido. Imagina. Então, bora lá. Caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão e bora copiar para depois a gente pelo menos fazer a conta. Muita gente usa o celular, né, para entrar aqui no Meet, no Google Meet, mas você anota aí que daqui a pouco a gente faz o cálculo. Vamos lá, repetindo. De Adão até Abraão, né, quando Abraão fez 75 anos, deu-se 2083 anos. De Adão saindo do paraíso, expulso do paraíso, até Abraão com 75 anos, deu-se 2083 anos. 2083 anos.
mais 430. De onde saiu esse 430? Êxodo, capítulo 12, verso 40 e 41. Tá bom? Então a gente vai somar aquele período de Abraão até a saída de Moisés no Egito. Por quê? Porque a irmã White conecta esse tempo, tá bom? A irmã White faz uma conexão com esse tempo de que a profecia foi dada a Abraão 430 anos antes de Moisés sair do Egito. Então a gente entende que foi o lapso de tempo entre Abraão e Moisés, entre esses dois personagens. Podemos encontrar isso no livro da irmã White, que eu já vou falar a página para vocês. Tá? A irmã White menciona, eu chego lá, peraí que estou aqui, Patriarcas e Profetas, 267, tá? Patriarcas e Profetas, página 267, página 282 e página 434. Tá certo? Muito bem. Então a gente vai somar 2083, ano em que Abraão tinha 75 anos, mais 430. Vamos chegar ao ano 2513. 2513 foi o ano em que Moisés saiu do Egito. Tá certo? Foi o ano que Moisés saiu do Egito. E aí nós vamos agora avançar de Moisés até Salomão. A Bíblia nos dá em 1 Reis, tá bom? Livro 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Nos fala de 480 anos. Então vamos somar 2513 mais 480 anos. Vai findar em 2993. De acordo com como está aí no gráfico apresentado, 2000 está em azul, 2993. Oi, Jaque. Eduardo, essa saída dele é com o povo, né? Não foi aquela vez que ele saiu para ir para o fugido. Perfeito, é com o povo. É a saída do Egito, exatamente. Assim como Abraão saiu de Harã, né, saiu da Mesopotâmia, rumo a Canaã, da mesma forma Moisés sai com o povo rumo a Canaã. Tá certo, é isso aí. Então, nós temos aí o ano 2000, obrigado, Jaque. Nós temos aí o ano 2993, ano em que Salomão dá início à construção do templo. Tá? Ele demora 7 anos para terminar com a construção do templo, que justamente vai dar no ano 3000. Eu falei na aula passada que a irmã White fala entre 1000 anos de Salomão a Cristo. Ela usa isso nos escritos dela. Muito bem. Então, nós vamos pegar o ano 2993, que é o que está sendo contabilizado, e vamos somar com 390. De onde saiu 390? 390 saiu do livro de Ezequiel. Vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 4. Livro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre o cerco simbólico de Jerusalém. Então, alguns estudiosos entendem que o capítulo 4 se refere aos reis, tá, da nação israelita, que depois se divide, né, e se torna a de Israel e a de Judá. Então, alguns estudiosos entendem que justamente como Jerusalém é o palco da profecia, o templo também se torna, por estar dentro da cidade de Jerusalém. Então, os estudiosos dizem, bem, então está se falando dos reis de Judá. Então, nós temos aí os reis de Judá que a Bíblia nos informa. E eles entendem isso, que os que pisaram no templo e na cidade foram 390 anos, que engloba todos esses reis.
É daí que vem essa profecia. A Bíblia nos dá os números dos reinados, mas nós temos aí algumas dúvidas, os estudiosos têm algumas dúvidas. Por exemplo, a Thalia, que está no ano 3123, ela reinou 6 anos e foi uma mulher. Né? A Bíblia nos conta essa história. E o que a Bíblia nos mostra é que de onde saiu a linhagem para que mais tarde Jesus viesse a aparecer como descendente de Judá. Então, nós temos aí desde Salomão, né? Salomão gerou vários filhos e um deles foi rei, tá? Que foi Roboão, foi o filho dele. Roboão gerou Abias e Asa e assim vai. Então, os estudiosos dizem, bem, então Ezequiel está falando do período de reinado, né, do início da construção do templo até o final do templo. Então, quando a gente soma 2.993, que é justamente o templo em questão, e você soma com 390 de Ezequiel 4, nós vamos ter o número 3.383. Então, vamos lá para o ano 3.383. E é interessante que o ano 3.383 é o fim do templo, entendeu? É o fim do templo de Jerusalém. E aí também é o final do reinado de Zedequias, o último rei de Israel, que a irmã White também menciona, esse último rei. Como a gente falou na aula passada, que ela usa uma profecia da Bíblia, permita-me ler para os irmãos. Estou aqui me mobilizando, porque tem vários materiais aqui na mesa. Então, permita-me ler para os irmãos, que a irmã White também menciona isso daí. Vamos ver aqui. Então, nós temos aí 390, que termina certinho com o fim do Templo de Jerusalém, no ano 3.383. Vale lembrar que nós temos os 70 anos de Nabucodonosor, né? Que é quando ele sobe contra Jerusalém, e nós temos aí os 70 anos, que também cabe perfeitamente dentro desse estudo, que nós vamos chegar com a entrada de Ciro, que a irmã White diz que quando Ciro assume o reinado de Babilônia, ali se terminam os 70 anos de Jeremias. Muito bem, falando sobre Zedequias, livro Educação, da irmã White, página 179, vou repetir o que a gente falou na aula passada, mas eu percebi que tem pessoas novas aqui dentro do estudo. Ela diz o seguinte: a subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade, na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Observem que é o livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor: tira o diadema, levanta a coroa, exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Então, a irmã White pega uma profecia de Ezequiel que é aplicada justamente a esse evento. E ela continua: a coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Diz Deus: e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Então é interessante isso, que as profecias da Bíblia, elas não estão ali enfeitando, ou às vezes a gente pensa que é difícil interpretar. Deus usou a irmã White para nos esclarecer muitos pontos, que para nós seria humanamente impossível a gente entender algumas passagens se não fosse o auxílio divino, né? Porque a gente pode colocar essas passagens em alguns lugares. Um exemplo disso: o que Jesus escreveu na areia quando levaram a mulher adúltera?
Então, se não fosse irmão White, a gente poderia aqui pensar e dizer várias coisas e não chegar a lugar nenhum. Né? O que foi que ele escreveu? E a gente ia adivinhar. Então, o irmão White entra em cena, Deus entra em cena através da irmã White para dizer, olha, o que foi que o meu filho escreveu? Porque ficou obscuro a humanidade. Né? Não foi permitido que se dissesse o que foi que ele escreveu. Não há escritos por aí dizendo o que foi que ele escreveu na areia. Muito bem. Então, tem passagens bíblicas que Deus derrama iluminação àquilo que nós nos encontramos em trevas, devido ao pecado. Muito bem. Então, ali termina os 390 anos. E nós temos aí Nabucodonosor, porque a Bíblia também nos fornece. Eu coloquei aí as passagens bíblicas que mostram quando Nabucodonosor passa a reinar. A Bíblia faz conexão com os reis de Judá, né? A própria Bíblia diz. E quando ele passa a reinar, justamente é o 11º ano do reinado. Deixa eu ver, bora para a Bíblia, que é melhor. Para a gente poder ver na Bíblia. Essa parte aí de Nabucodonosor, Jeremias 25:1. Livro de Jeremias, capítulo 25:1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então há uma conexão aí entre os reinados de Jeoaquim, né? Ele diz que foi o 4º ano, então está aí o 4º ano, e a gente vai a partir daí fazendo os cálculos. Então, o ano 3.364 é quando Nabucodonosor passa a reinar. E então dá-se o início dos 70 anos. Você coloca aí 3.000, ano 3.364, mais 70 anos. De novo, Nabucodonosor passa a reinar e começa os 70 anos. Então é o ano 3.364, que está em vermelho, e você soma 70 anos. Então, mais 70 anos, nós vamos chegar ao ano 3.434. Então, observem que o ano 3.434 é o ano em que Ciro sobe ao poder e ali terminam os 70 anos. Porque Ciro está conectado à saída do povo de Babilônia, regressando para Jerusalém conforme a profecia de Jeremias. Né? Então, observe que tudo se enquadra com harmonia. Eu pensava que Dario, o Medo, antes de eu ter mais leitura, eu pensava que Dario, o Medo, fosse o que alavancasse ou que terminasse os 70 anos de Jeremias. Há muito tempo eu fiquei pensando isso, mas a irmã White esclarece, porque Dario, o Medo, ele passou 2 anos no poder, de acordo com a Bíblia também, né? Em Daniel a gente vê isso daí. Ele passou 2 anos no poder. E eu pensei que quando Dario invadiu Babilônia, matou a Belsazar, ali terminasse os 70 anos. Não, não termina ali os 70 anos. Termina com Ciro, que era sobrinho de Dario. Né? Então, quando ele sobe ao trono, diz a irmã White em Profetas e Reis, quando ele sobe ao trono, é que termina os 70 anos. Isso é maravilhoso, né? A gente cada vez vai lendo e vai fazendo as correções que a gente... eu, no caso, estava pensando erroneamente. Deixa eu ver aqui o livro de Daniel. Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente tem essas informações agora, são históricas. Né? Por exemplo, Ciro, ele reinou 8 anos, Cambize reinou 8, o Esmerd, que foi um falso, né, descendente, que não era descendente, ele reinou 1 ano, Dario I, que é o Estapes, reinou 36, Xerxes, que foi o Assuero, reinou 21,
e o Artaxerxes, que ao estar no seu sétimo reinado, no seu sétimo ano de reinado, é quando ele emite o terceiro decreto, que justamente a gente começa a contabilizar os 2.300 anos. Então tá tudo organizado. Então a gente percebe que essas informações históricas, que aqui nós temos informações históricas, né? A irmã White às vezes até menciona algum período aí, mas não todos, de todos eles. A gente complementa com a história e também por ela estar mais recente, né? E a gente vai chegar ao ano 3514. Então, repetindo, nós temos aí 8 anos de reinado de Ciro, 8 de Cambises, 1 de Esmerde, 36 de Dario, 21 de Xerxes e os 7 primeiros anos de Artaxerxes, porque ele reinou mais tempo, né? Artaxerxes é quando a gente começa a contabilizar os outros 2.300 anos dado para Daniel, certo? E aí nós temos o ano 3514. 3.514 mais 2.300 anos, vamos chegar ao ano 5.814, que foi o que nós estudamos no calendário bíblico. É isso, irmãos. Então, aqui, lógico que está muito resumido, mas se alguém colocar uma lupa e contabilizar por si mesmo, pegar a Bíblia, a irmã White, vai chegar nesses números. Isso significa que o final dos 2.300 anos se dá no ano 5.814, conforme a gente até estudou anteriormente. Então, no calendário gregoriano, nós temos aí o ano de 1844, certo? Ô, irmão. Irmão, irmão levantou a mãozinha. Boa noite, irmão Eduardo. Oi, Boa irmão noite, Marley. Boa irmão. noite. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Irmão, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Eu fiz aqui uma contagem rápida dos anos, desde de Ciro até Artaxerxes, os 7 anos de Artaxerxes, e está dando 91 anos. Então, depois dos 70 anos de cativeiro, que finalizou em Ciro, até que saiu o decreto mesmo, que começa a contabilização para restaurar Jerusalém, passaram 91 anos, é isso? Isso. Isso. Deixa eu ver aqui. 3.514 menos o do Ciro, né? Não, o senhor está falando do santuário, de Ciro até o santuário, o início dos 2.300 anos? Porque você disse assim, né, que quando Ciro entra, né, termina os 70 anos. Então, começou o reinado de Ciro, começa os 70 anos. Isso. Se a gente for somando até o 7º ano de Artaxerxes, quando ele assina o decreto para restaurar Jerusalém, né, passam 91 anos. Então, o povo judeu, eles esperaram mais, além dos 70 anos de cativeiro, que termina com Ciro, eles esperaram, então, 91 anos para começar a reconstruir Jerusalém, é isso? De Ciro até Artaxerxes, não é isso? De Ciro até Artaxerxes, não é isso que o senhor está falando? Sim, Ciro reinou 8 anos, ele entrou, acabou 70 anos, ele reinou 8 anos, aí entra Cambises mais 8, 16, Esmedes 17, mais Dario I dá mais 36 anos, aí nós vamos para 53, mais Xerxes Assuero, que são 21, nós vamos para 74, né? Sim. E mais 7, 81, desculpa. 81, isso. Eu estou aqui Então, com a calculadora, aí eu já ia lhe falar. O senhor falou 91, né? É 81. Isso. Os historiadores mostram que foi aproximadamente 80 anos que se deu entre Ciro e a saída em massa, né, do povo de Babilônia. Porque se deu três decretos. É interessante isso que o irmão me fez lembrar agora, o irmão Arlen, que muita gente pergunta se não poderia ser confuso, né,
começar a dar início aos 490 anos, primeiramente, que é o que interessava para o povo naquela época, né? Os 490 anos que eram as 70 semanas de Daniel. Se nós estivéssemos naquele tempo, dentro de Babilônia, a gente teria visto, claro que se não fosse tão idoso, né? Teria visto os 70 anos terminarem, como Daniel teve o privilégio de ver terminar. Então, terminou a profecia de Jeremias com perfeição. Muito bem. Nem 69, nem 71. 70 anos. Quando Ciro assina o papel para que o povo volte para Jerusalém, né, e reconstrua o templo, a maioria não saiu de Babilônia. Deus sabia que a maioria não ia sair. Então, Deus permitiu que houvesse outros decretos para que o povo... Ele viu que o povo não ia sair nem no primeiro nem no segundo. Para o povo sair no terceiro, né, Deus abriu espaço devido à incredulidade do povo e saiu aquela situação que houve de Assuero. Vocês lembram, né, de Amã, que tentou contra a vida do povo judeu, e ali sobe ao trono Esté, né, que é Radassa, por providência divina também, para que o povo não fosse eliminado. Então, por aí a gente pode ter uma lição para nós hoje em dia, né? Nós que estamos simbolicamente em Babilônia, nas cidades. O povo poderia aproveitar a saída, a ordem dada por Ciro, mas Babilônia estava muito confortável. Isso a irmã White mesmo fala, tá? Babilônia estava muito confortável e muita gente não saiu. Então havia poucos judeus indo para Jerusalém. Aí, lógico, o Ciro morre, vem o filho dele, Cambises, e vem o falso Esmerde, né? Vem Dario, né? Dario Estapes, e ele emite o segundo decreto. Poucos, né, saem de Babilônia em obediência à ordem divina de ir para Jerusalém, reconstruir a cidade e o templo. Nisso, né, Satanás toma conta e vem o que a gente acabou de falar sobre Assuero e o que ocorreu lá em relação à matança do povo judeu. E aí Deus providencia Esté, né, através de Esté, e o povo é livre de ser morto. E é quando eles despertam a mente para sair de Babilônia e voltar para a cidade deles. É a mesma lição, a gente pode daqui a pouco comentar sobre isso. Oi, Jaque. Eduardo, então, do período de Ciro até Artaxerxes, o povo era livre para sair da Babilônia e não saiu. É E isso? não saiu, exato. O que mobilizou, diz a irmã White, não sei o que estou dizendo, em Profetas e Reis, o que mobilizou a saída do povo foi o que ocorreu. Eles viram que a vida deles estava por um fio numa cidade estranha, né? Numa nação que não era deles. Eles sentiram isso na pele. Aí foi quando, em massa, a maior parte saiu de Babilônia e justamente ali começa a contagem dos 2.300 anos e juntamente 490 anos, que é embutido dos 2.300 anos, que tem a ver com o povo judeu e a primeira vinda de Cristo, né? Então ali se dá o ano de 3.514. O que o irmão falou foi isso. Passou 80 anos o povo dentro de Babilônia, muito feliz da vida, né? E nada de saírem desde a primeira ordem de Ciro. Não precisava Dario nem Artaxerxes. Bastava a ordem de Ciro e era para o povo sair de Babilônia. A gente pode tomar como lição para a gente também, né? Então, desde quando não é pregada a mensagem do terceiro anjo? Desde 1144. Desde quando, né, nós somos chamados a ter uma alimentação, diferenciada, vida no campo? Desde 1144. A gente sabe disso, apesar de que foi gradativamente, eu estou usando a 1144, mas a gente sabe que não foi tudo em 1144. Nós sabemos que foi gradativa as informações dadas aos primeiros adventistas, né, através da irmã White, a gente sabe disso. Mas eu estou usando esse número só para a gente entender que é um chamado já bem antigo, né? As informações dadas através da Irmã White para que a gente tenha uma vida diferenciada. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, né? Estamos esperando o que agora? A Terceira Guerra Mundial. Então, é uma mensagem para mim, Eduardo, e para quem quiser aplicar a sua vida também. A gente sempre
fica cômodo em Babilônia, né? A gente fica igual. É interessante como a gente julga os povos antigos, né? Poxa, mas eles, né, viveram isso, eles tiveram um profeta, né, Daniel, eles tiveram aquilo. A gente sempre julga o povo como se eles fossem burros, e como se nós fôssemos mais inteligentes. Mas a mesma lição que eles tiveram, a gente tem também, né? Como houve agora a pandemia, antes da pandemia houve a greve dos caminhoneiros, que muitas cidades ficaram sem comida, os supermercados ficaram vazios, também a gente teve isso daí. Então a gente tem esses decretos aí que a gente não agarra e não abraça, né? E faz o que Deus pede. Isso é uma lição para mim também. Muito bem, então o ano 3514, somado aos 2.300 anos, vamos chegar no ano 5.814, que se refere ao ano 1844. E nós sabemos que 6.000 anos menos 5.814, nós temos aí 186 anos. Tá? 186 anos. E se nós aplicarmos 186 anos a 1844, dá justamente, grosseiramente falando, 2030. Né? 2030. Então, o ano 6.000 não passa de 2030. Não passa. Com certeza não passa de 2030. Muitas pessoas até cogitam, né? E nós temos aquela profecia da irmã White, que Jesus da cruz viu os 2.000 anos, né? Viu os 2.000 anos e a gente soma e vai também, né, se aproximar de 2030. Não passa. A irmã disse que não entendeu. Ô, irmã, o que a senhora não entendeu? A soma, o 1814, esse 186. 5.814. Ah, tá. 5.814, entendi. É, Aí tira 5.814 dos 6.000, entendi. aí tem 186 anos. Uhum. Que a gente pega 186. Aqui nós estamos trabalhando com números bíblicos, né? 4.000 anos, 5.814, para 6.000 é tudo bíblico. Então, de 5.814 para 6.000, para fechar, né, nós temos 186 anos bíblicos. Como o evento ocorreu no calendário gregoriano de 1844, quando você pega os 186 anos e soma com 1844, vai bater no ano 2030. É isso. De 2030 não passa os 6.000 anos. Já foi estudado, já foi exprimido, já foi feito vários estudos. Muita gente tem muitos estudos, né? Os 6.000 anos não ultrapassa esse período. Eu confio nisso porque, irmã, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que os números não passam. Os números não passam. Vamos repetir de novo. Os 120 anos do dilúvio, os 400 anos dado para Abraão, eles terminaram com exatidão. A gente, quando lê Irmão White, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, a gente percebe que todos os números se cumpriram com perfeição. E aí nós temos os 70 anos de Jeremias, foi com perfeição. Nós temos aí os 490 anos dado para Daniel, tudo se cumpriu com perfeição. Aí quando chega no ano 6.000, a gente começa assim a dizer, não, mas de repente, né, Deus pode passar aí 1, 2, 3 anos. Teve uma irmã que colocou no Zap, no estudo do sétimo milênio, é o nome do grupo, né, que a gente está participando, deixa eu ver aqui para não falar errado, o sétimo milênio. E ela colocou algo interessante, né? Que se os 6 dias da semana representam os 6.000 anos, e a gente sabe quando adentramos o sábado com o pôr do sol, é certo o pôr do sol, então como é que a gente pode passar das horas sabáticas e transgredir o sábado? Ela colocou isso daí para nós pensarmos, é verdade. Então, quando der o pôr do sol do 6º dia da semana, que a gente chama de sexta-feira, não tem como adentrar ao sábado
sem Jesus ter vindo, e passarmos já o milênio sabático que falamos que vai ser no céu, já começando aqui na Terra. Não tem sentido, né? Oi, irmã. A irmã levantou O a mão. professor, Oi, sim, irmã. é o seguinte, pela conta da 2030, explica para nós, novamente, por que o ano 2027, essa diferença de 3 anos. Porque, como a gente viu, baseado no calendário que é de 360 dias, e o gregoriano é 365, ele é mais curto, né? Então, os 186 anos que a gente viu, que é de 5.814 para o ano 6.000, ele é de 360, né? Então, vamos ver lá quantos dias tem dentro. 186 vezes 360 tem 66.960 dias, tá? 66.960 dias. Que eles justamente, quando eles são computados, eles vão dar entre 2027 e 2028. Ele não começa certinho em janeiro, é irregular, né? Então, ele começa, o ano 6.000 começa por meados de agosto de 2027 e termina por meados de agosto de 2028. É isso. Os 6.000 anos terminam nesse período. Ele não é regular com janeiro, dezembro. A gente sabe que não é. Certo? Então, é por isso que os 186 anos são 186 anos de anos bíblicos de 360 dias. Ô, irmão Arlen. Oi, irmão. Oi, irmão, aqui no celular às vezes é difícil tirar o microfone aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você falou a respeito de uma reflexão que vocês fizeram acerca da semana, né? Isso. E aí falou quando dá o pôr do sol da sexta, entra no sábado, né? Que simbolizaria logicamente o milênio, né? E que não haveria a possibilidade de começar o sábado sem a volta, sem Jesus ter voltado, né? Entendi certo? Certo, é isso aí. Então, ó, no livro História da Redenção, na página 410, o capítulo é o capítulo 61, fala o livramento dos santos. Tá? Certo. É o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, fala uma coisa muito interessante aqui, né? Irmão, eu estou com o livro aqui. Me repita, por favor, a página. Página 410. Isso, que fala do jubileu. Exatamente. Aqui, quer dizer, o jubileu que eu imagino seria o 150º jubileu, né? Que é o jubileu então, do 7º milênio, onde ele começa. Aqui fala, né? Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar, ou seja, o 7º milênio. É o que a gente imagina. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto o seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Então, eu entendo que o 7º milênio ele começa quando dá o grande trovão e as pessoas, né, os salvos, entendem, né, o final ali, vamos dizer, o final do tempo de angústia, quando os salvos entendem o dia, a hora da volta de Jesus, e os ímpios não entendem. Ou seja, começa o 7º milênio, começa o jubileu, mas Jesus ainda não veio, somente é dito o dia, a hora. Aí pode ser no dia seguinte, pode ser daí 7 dias, pode ser daí um mês. A gente não sabe esse tempo, né? Esse dia, essa hora, não dá para como saber. Mas dá para perceber que quando o jubileu começa, quando o 7º milênio começa, ainda estamos aqui na Terra sem a segunda vinda de Jesus. Estou certo? É isso mesmo, a compreensão? Sim, a gente pega o que a irmã White fala e nós temos que harmonizar com o que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala que de uma ressurreição a outra se dá 1.000 anos, então a gente tem que harmonizar também essa outra informação, né? Quando ela diz, começou então o jubileu em que a terra devia repousar, ela viu os escravos piedosos levantando-se com vitória e triunfo, sacudir as cadeias que ligavam,
né, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus, ela diz, logo apareceu a grande nuvem branca sobre a qual se assentava o Filho do Homem. Né? Então, a nuvem branca que apareceu justamente é a vinda de Cristo, igual a palma de uma mão que vai crescendo conforme vai se aproximando, né, da terra. Então, esse momento em que sai a voz de Deus, revelando o dia e a hora da vinda de Cristo, aí ela fala, começou o jubileu em que a terra deveria repousar, né? Os escravos são livres. A gente entende que a vinda de Cristo vai suscitar isso daí, né? Porque, primeiro, a gente sabe que quando Cristo vier, vai ter a ressurreição parcial, né? Vai ter aquela ressurreição triste e horrorosa que vai ser dos que mataram a Cristo, né? Do que traspassaram. Eles vão ressuscitar para vê-lo voltar. Nós temos também os que vão ressuscitar, os que morreram na mensagem do terceiro anjo. Nós temos vários eventos a serem, digamos assim, até harmonia nesse palco aí, nesse cenário. Então, a gente percebe aqui que está conectado a Jesus já caminhando. Já caminhando. A gente tem que levar em consideração que a vinda de Cristo, ela não é assim, não vai se dar em um minuto. O livro de Jeremias, capítulo 25, se eu não me engano, deixa eu me ver aqui, Jeremias, ele fala, capítulo 25 de Jeremias, verso 30 em diante, fala que eles vão estar se arregimentando lá no céu e a gente já vai ouvir aqui o barulho do preparo deles lá no céu. Quer dizer, Jesus nem apareceu, a gente já está ouvindo o barulho, o estrondo, né? O grito do exército se arregimentando para vir para a terra. Olha só. Então, tem muitos eventos aí. Então, se ali começar o jubileu, já começar o milênio, a gente tem que harmonizar com a ressurreição dos justos, que é o que fica, os 1000 anos entre esses dois períodos aí. A gente não pode esquecer que um ano é um ano de 12 meses, a gente não pode esquecer isso. A gente tem que levar em conta que 6.000 anos é um ano de 12 meses. E esses eventos vão ocorrer ali dentro. Né? Vão ocorrer ali dentro. Então, quando se fecharem 6.000 anos, esses eventos vão ocorrer nesses 12 meses e, com certeza, quando eles expirarem, nós vamos também começar com a ressurreição dos justos, dando início ao milênio que vai ser para o céu, entendeu? Então, dizer que começa esse milênio aqui na Terra, né? E ele começou aqui na Terra antes da ressurreição dos justos, a gente vai ter que harmonizar. Vou repetir, estou repetindo aqui, irmão Arlen, a gente vai ter que harmonizar com o Apocalipse, porque o Apocalipse é claro que fica 1000 anos entre a primeira ressurreição dos justos e a ressurreição final. Tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fechar um pensamento por um dia, por 2 dias ou um mês. Às vezes a linguagem faz a gente pensar, né, como ela coloca aqui. Começou então o jubileu e de repente ela diz, logo apareceu numa grande nuvem. A gente lendo o Êxodo, as 10 pragas do Egito caíram em tão pouco tempo. Deus falou com o povo no primeiro dia do primeiro mês e disse para matar o cordeiro no 14º dia, né? E de repente aparece ali as 10 pragas. A gente também tem que ver isso daí, né? As 7 pragas do Apocalipse, quanto tempo vai levar? Né? Vai levar um ano? Um ano é muito para uma terra que está cheia de desgraça, com a porta da graça fechada. É muito. Então a gente tem que entender que, de repente, tudo é muito rápido. Olha, os animais que entraram na arca, né? Não foi preciso muito tempo, não. Bastou menos de uma semana para que eles entrassem na arca. Foi o fenômeno que não amoleceu o coração de ninguém. Foi um evento que não amoleceu o coração de ninguém. A irmã Ótima mesmo diz isso daí. Oi, irmã Jaque. Oi, Eduardo, sou João. Oi, João. A mesma dúvida que a irmã Andréia comentou, que antes de você falar, responder para a irmã Andréia sobre o fim dos 6.000 anos em 27 e 28, você tinha falado que os 6.000 anos não passariam do ano 2030. Essa parte eu não entendi. Não, ali eu estou falando a grosso modo,
né, a grosso modo, né, que algumas pessoas não estudaram o calendário e elas não podem não estar entendendo. Então, a grosso modo, como a gente está pegando esses números todos, são números altos, né, como a irmã Andréa deixou aí fixado, por exemplo, 2083 anos de Adão até Abraão. Abraão com 75 anos, quando saiu de Harã. Aí nós temos aí Êxodo, capítulo 12, né? Falando de Abraão até Moisés, 430 anos. Aí nós temos aí 1 Reis, capítulo 6, falando de 480 anos de Moisés até Salomão. Nós temos Ezequiel, capítulo 4, falando de 390, que foi de Salomão até Zedequias, o último rei de Israel. Né? De Zedequias até Ciro, nós temos 51 anos pela história. E de Ciro até Artaxerxes, nós temos 80 anos. Então, somando tudo, né, mais os 2.300 anos dado a Daniel, nós temos 5.814. Então, essas são informações grandes, né, são fixadas, que vai nos levar a 5.814. Então, de 5.814 foi quando houve o desapontamento, Jesus passa para o lugar santíssimo, que no gregoriano é o ano de 1844. Então, a gente está tentando aqui harmonizar para as pessoas que não estudaram o calendário, de que de 5.814 para o ano 6.000 tem a diferença de 186 anos. Então, grosseiramente falando, para quem não estudou o calendário, se você quer saber onde vai terminar os 6.000 anos, é só pegar os 186 e somar com 1.844, né, que vai justamente fechar em 2030. Se você estudar o calendário, que a gente já é outro curso, né, outra aula, a gente sabe que fica entre 2027 e 2028. Tá? Então, a gente está aqui numa média de que não vai passar, não chega em 2030. Não chega em 2030. É isso. Ok, obrigado, Eduardo. Isso aí. Né? No sétimo milênio, no grupo sétimo milênio, então tem muitas críticas para não marcar data, né? Não fazer inferências, tem muitas admoestações, mas eu fico pensando, né? Será que aqueles povos sofreram a mesma coisa? Lógico que sofreram, com certeza sofreram. Né? A gente sabe que muitos sinceros do povo judeu foram criticados pelos rabinos em estarem estudando os 490, é óbvio. O Daniel estava estudando os 70 anos de Jeremias, a Bíblia não o criticou, né? Pelo contrário, o irmão White mostra ele estudando, ele profeta estudando o livro de outro profeta. Olha a grandeza, né? Olha a simplicidade de um profeta estudando um outro profeta. Então, eu não vejo mal nenhum em estudarmos os 6.000 anos, eu não vejo nenhuma maldição, eu não vejo como sendo assim, o mundo vai se acabar porque a gente está estudando isso, ele vai se acabar mesmo, né? Eu noto que nós temos muita capacidade, eu noto que nós temos muita informação, nós temos muita história já organizada, que nos leva a ver que os 6.000 anos estão expirando, sim. Então, eu creio nisso. Agora, é óbvio que se nós somos jactanciosos, né, levantamos, como o sumo sacerdote levantou Cristo na mão sem saber o que estava acontecendo, faltou humildade. Então, a gente tem que ter humildade de ver que podemos, sim, né, reconhecer, Deus nos revelar que o fim dos 6.000 anos está se acabando, está chegando, quer dizer, desculpem, está chegando, mas termos humildade de que não adianta nada se não nos entregarmos completamente a Deus e termos o caráter de Cristo. Porque muitos eventos, e são muitos e desastrosos, vão acontecer até chegar ao fim dos 6.000 anos, que isso daí pode acontecer muito rápido. Né? Então, esses eventos vão ocorrer, vamos ser peneirados, como todos são, até Daniel foi peneirado, né? E vão ocorrer, por exemplo, Daniel estava estudando 70 anos, porém teve uma provação para ele, que a gente já sabe, que foi a da Cova dos Leões. Então, quantas provações nós vamos passar antes de terminar os 6.000 anos que vão definir ou vão revelar a nossa salvação ou perdição? Então, a gente tem que ter também coerência em harmonizar esses acontecimentos.
Não é só levantar a bandeira de que 6.000 anos está se acabando, 2027, 2028, aí você levanta um que é 2030, você levanta outro que é 2031, e a gente não ter o caráter de Cristo, né? O nosso conhecimento aqui foi só jactancioso. Oi, Jaque. É isso que eu ia falar, é a questão do preparo, né? Não adianta a gente saber o final se nós não estivermos preparados. Nós vamos nos perder sabendo o final. Então, é o hoje, né? E, de repente, a gente não sabe qual de nós vai estar vivo para ver o final. Então, o selamento vai se dar no momento em que a gente morre. Morreu, ou para a salvação, ou para a perdição. Então, não interessa saber. O povo antediluviano sabia o que era 120 anos. Isso. Sabiam. Ninguém sabia dia e hora, nem Noé. Não sabia. Isso, verdade. Noé não sabia. Quando começou o ano 120, Noé não sabia qual o dia e a hora que havia o dilúvio, né? Então, a gente também não sabe dia e hora. Mas a gente chegou à conclusão do estudo sabendo que vai, entre 2027 e 2028, terminar os 6.000. Então, a gente tem que ter realmente humildade de reconhecer que esse conhecimento só vai ser válido com o preparo. É verdade. Olha, tu me lembraste de Daniel, voltando para Daniel. Daniel estava estudando os 70 anos de Jeremias. Era importante? Era. Ele estava como escravo, né? Estava numa terra que não era dele. Eles olhavam para o templo destruído, Jerusalém destruída, a morada de Deus destruída. Olha só os fatores que levavam a uma angústia, alguns, né, do povo de Deus. Então, Daniel estava estudando 70 anos. E quando é mencionado os 70 anos, ele já estava quase no fim dos 70 anos. Quando Dario o Medo mata Belsazar e toma a posse do trono, ali já é o ano 68. Faltavam 2 anos para terminar os 70 anos. Teve algum mal dele estudar os 70 anos, a liberdade do povo? Não, ali estava representando a gente estudando os 6.000 anos. Só que veio uma aprovação. Satanás não vai deixar barato para nós que sabemos que 6.000 anos está findando. Ele não vai deixar barato, ele não deixou para Daniel. É isso que a gente tem que entender, que não é o saber quando vai terminar os 6.000 anos, como a irmã Jaqueline bem frisou, e sim se preparar. Então, Daniel, o que foi que aconteceu com Daniel? Daniel simplesmente foi firme. Quando saiu o decreto para ninguém orar, ele continuou orando. Não é verdade? Então não adianta a gente saber os 6.000 anos, que quando sai o decreto dominical, a gente se vender por um prato de comida, pelo ar-condicionado, pelo carro, pelo conforto da casa. Então não vai adiantar. E Daniel não se vendeu. E ainda faltavam 2 anos para a libertação do povo, né? Por meio de Ciro. Ô, irmão, pode falar, irmão. Levantou a mão. Boa noite, Eduardo. Boa noite, turma. Oi. Eu queria só pedir uma coisa. E em 2027, quando se dará o ano novo? Vai ser no mês de fevereiro? O ano novo, considerando 360 dias, né? Isso, em agosto. Termina o ano novo. 5.099, em agosto. Em agosto mesmo, naquela data de 14 de agosto. Eu tenho que rever, que eu não me lembro de cabeça, mas é por aí. Exatamente, tá. Que vai até meados de agosto de 2028. Exatamente. Ok. Mas é o que a gente está frisando, né? Temos muitos críticos em cima da gente. Ô, irmão, pode falar, irmão Abel. Boa noite, irmãos. Oi, irmão. Esses pontos que nós estamos vendo agora, se nós formos observar, o início do jubileu, ele vem imediatamente após a festa das barracas, não é isso? Isso. Na história de Israel? Isso. Nós estamos no tempo do preparo para a expiação. Sim. E o que Israel tinha que fazer nos dias que antecediam o dia da expiação? Confissão, arrependimento e profundo exame de coração. Isso. E é justamente isso que nós temos que fazer hoje. É nos exigido saber o tempo? Sim. Deus não exigiria de nós uma coisa que ele não desse condições de nós sabermos. Concordo. Então, Deus, ele provê todos os meios que nós vamos precisar
tanto para ser santificados por ele, como para conhecer o tempo das profecias, assim como as que já aconteceram, também com as que vão acontecer. Então, no tempo que nós estamos agora, a importância desse estudo nos revela a proximidade e o tempo que nós temos de preparo, porque nós, prosseguindo vivos, nós participaremos do julgamento dos vivos. E é algo que nunca aconteceu na história dessa terra. E ser aprovado no julgamento divino estando vivo é por meio de um caráter como o de Cristo. Um caráter sem mancha, sem nódoa, uma vida santificada, que a santificação é a obra de uma existência, de uma vida, né? Isso. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso e cada dia, de manhã, renovar a nossa decisão de obedecer voluntariamente a Deus e procurar naquele dia, além das atividades desse mundo, manter um relacionamento cada vez mais próximo, cada vez contemplando mais a Cristo, a Deus, para que nós possamos nos tornar parecidos com quem a gente contempla. Isso. O que a senhora está falando, eu vou pegar a sua fala e a da Jaqueline. Esse preparo, a gente pode até, de repente, inconscientemente, né? A gente pode até, assim, dizer assim, estamos em 2022 e temos uma média aí de 5, 6 anos para terminar os 6.000 anos. Aí vem o que a Jaqueline falou, e se a gente morrer? Porque Guilherme Miller, ele morreu. A irmã White diz, Deus o matou. Porque ele teria a possibilidade de se perder com os amigos que ele estava andando. Né? Então, Deus tirou para não perder esse filho dele. E nós aqui que estamos estudando 6.000 anos, será que a gente é como Daniel, firme como uma rocha, que estuda a Bíblia, mas tem um caráter assim admirável? Eu olho para mim e disse, meu pai, a situação está feia para mim, Eduardo. Eu estou fazendo uma análise minha, não é da boca para fora, não. Então, eu digo, meu pai, tem misericórdia, Senhor, sabe? Porque eu olho para os personagens bíblicos, eu estou falando isso, irmãos, porque a gente não tem provação como tinha na época da Idade Média. A gente não tem, as nossas provações são criadas, a maior parte são criadas por nós mesmos, né? Todos os nossos embrulhos são feitos por decisões erradas nossas, dívidas, cônjuge, casamento, filho, tudo são decisões que, de fato, nós procuramos e muitas vezes nem consultamos a Deus. Então, não é a tribulação, como diz João em Apocalipse, né? Eu, João, me encontro na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, sabe? Ele ter escrito isso por causa da palavra de Deus. Olha a alegria para os céus. Né? Ele não disse assim, eu estou na ilha de Patmos, que era uma penitenciária de segurança máxima, né? Ele não disse assim, porque eu roubei, furtei, adulterei, matei, né? Não. Então, nós não temos ainda de fato, uma provação, sabe, que revele a todo mundo quem nós cremos mesmo, em que nós cremos, como Jesus advertiu. Lembrai-vos da esposa de Ló. Ele falou isso para o povo dele, não foi para o ímpio, não. Lembrai-vos da esposa de Ló. Por quê? Porque o céu via uma mulher, uma capa, a irmã White chama que ela era uma capa, né? Irreligiosa. Então, nós somos essa esposa de Ló. Por isso que Jesus disse, cuidado, lembrem da esposa de Ló, porque a gente parece uma coisa. E quando vem o chamado de dizer, larga tudo e me segue, aí cai a máscara. Então, a gente está tendo uma luz, né, de saber que os 6.000 anos estão se aproximando, mas vem o que a irmã acabou de falar do preparo, vem o que a Jaqueline falou, né? Esse preparo, será que eu tenho 6 anos de preparo? Será que eu tenho 5 anos de preparo? Aí vem o que a irmã falou, né? Hoje é o preparo, hoje, né? Hoje, se ouvirdes a minha voz. Por que hoje? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Eu quero encerrar com o irmão Warley, tá, irmão Warley? Aí do irmão Warley a gente encerra a gravação e o estudo. Rapidinho, Eduardo, só aproveitando que a Bilene falou, nós já estamos no dia da expiação. Em 1844 começou o dia da expiação profético. O nosso sumo sacerdote entrou no Santíssimo. Então, essa consagração, essa entrega, essa autocrítica de olhar para nós mesmos, verificar os nossos erros, ver o que a gente pode entregar para Deus com sinceridade para que a vontade dele seja feita em nós,
Já começou, nós já estamos no dia da expiação. A gente deveria estar, como a irmã mencionou, né? Contrito, igual o povo. O povo ficava do lado de fora, esperando o sumo sacerdote sair, né? Com a aprovação divina. Então, a gente também está esperando Jesus sair do Santíssimo com a aprovação. Agora vem a pergunta, como nós deveríamos estar? Contritos, né? Mas contritos do quê? Por causa do nosso pecado. E como a gente se encontra? Em festa, né? A maior parte da nossa vida é em festa. É quando aparece uma ferida que a gente corre para Deus, né? Infelizmente, né? Triste nossa condição. Ô, irmão Arlen. Então, irmão, era exatamente nesse contexto que eu queria chegar com a citação que eu coloquei aqui da história da redenção, quando eu disse que estaríamos, né, aqui ainda, né, antes da volta de Jesus, e o que me remeteu a história da redenção é uma compilação, né? Eu peguei ali aquele parágrafo de forma isolada para mostrar que estaríamos aqui naquele momento. E já estaríamos vivendo um momento ou seja, findou os 6.000 anos, começou o jubileu, Jesus ainda não estava visível, né? A voz vem e fala, né? Qual seria o dia, a hora, que pode ser no outro dia, na próxima hora, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando findar os 6.000 anos, findou. Não há mais, não tem preparação, aliás, muito antes já se acabou a preparação. Eu quero deixar aqui que, levando em consideração entre o ano 2027 e o ano 2028, esse último ano do calendário bíblico, até se completar, né, que se completa os 6.000 anos, não dá mais para se correr atrás de preparação. A preparação é agora, a preparação é já. Deus tem nos permitido estudar sobre esse assunto e enxergar esses números, esse calendário, para que realmente nós tenhamos uma visão mais clara da preparação que precisamos fazer, do nosso caráter, né? Isso. E não, então quando chegar aos 6.000 anos eu vou começar a me preparar. Não é aí. Já desenrolou-se tudo já aconteceu, né? Quando chegar no final dos 6.000 anos, segundo o que está escrito naquele parágrafo, a voz de Deus é proferida, dizendo quando seria ali o dia, a hora da volta de Jesus, ou seja, acabou, né? Não tem mais o que fazer. O ímpio já está sem saber para onde correr, né? A situação é essa. Isso vai se dar lá nesse período, 2027, 2028, aí nesse período aí que a gente está estudando. Então, não dá mais tempo de brincar de ser cristão, né? Nós precisamos realmente levar muito a sério, isso é mais do que nunca. São eventos que estão acima da gente. Por quê? Porque se um de nós morre daqui a pouco, amanhã ou depois, está acima da gente. Então, o que a gente está falando, a irmã falou aqui, a irmã Jaque, a irmã Belene falou, o senhor está falando, é que esse preparo, a gente está querendo enlatar ele, né? De acordo com os 6.000 anos. Não adianta a gente enlatar. Não adianta. Primeiro que quando saiu o decreto lá nos Estados Unidos, a irmã White diz que muita gente vai se despertar, mas perdida. A irmã White fala isso daí com todas as letras. O decreto vai sair primeiro nos Estados Unidos, vai ser um abalo para os adventistas. Meu pai, sabe? Aí como quem cai a ficha. É verdade o que foi pregado, entendeu? Mas aí ele vai revelar quem já estava se preparando. Então, irmãos, a gente pode aqui ter datas, ter números, ter mil coisas. No fundo, o preparo é hoje. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Como muitos personagens morreram sem saber o que estava acontecendo ao redor e nem no futuro para ele. Ou morreu perdido ou morreu salvo. Então, o objetivo de nós estudarmos os 6.000 anos é que o tempo está acabando, mas também a gente olhar para si, cada qual olha para si, né? E dizer assim, sim, quanto tempo eu vou passar, né? Para que eu tenha o caráter de Cristo, para que eu seja Cristo, né? A irmã White, no livro Santificação, ela diz que a gente jamais se vê santo, né? Jamais se vê santo. Então, é aquela máxima, né?
a gente não olha para ninguém, a gente olha para Cristo e vê os nossos defeitos, que são terríveis, quando a gente se compara com Cristo. E assim a gente vai, em nome de Jesus, atravessar até onde Deus permitir, né? E que a gente morra, se for o caso, morra salvo. Então fica aqui a mensagem desse estudo, termina aqui. Depois a gente pode programar outros estudos. A irmã Andréa é a nossa diretora, a nossa gerente, a nossa presidente, né, irmã Andréa? Eu agradeço muito a ela e todos os irmãos que participaram, Nada. que participam, tá, que contribuem direto ou indiretamente. A Jaqueline, que sempre está em todos os estudos. Eu acho legal a Jaqueline, que ela é plural. Ela é plural, não, ela é poli, ela está em todos os estudos. É muito estudo, a Jaqueline está lá presente, é muito legal. Que ela vai também contribuindo e nos ajudando aí. E obrigado a todos aos irmãos, e a gente vai estar em contato, se houver algum estudo, né? A nossa vontade é estudar o livro de Daniel, tem umas informações maravilhosas sobre o livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, 8, 9 e inclusive o 11. É fantástico o capítulo 11. Então a gente pode aí se organizar e abrir um outro grupo de estudo, né, às sextas-feiras, e continuar estudando a Bíblia. Tá bom, irmãos? Então a gente vai encerrar com oração. Agradeço muito a Deus por vocês e que Deus nos abençoe. Oremos. Pai maravilhoso, muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre nós, teus filhos. Nós te agradecemos imensamente pela tua revelação e pela tua palavra. Abençoa todos os teus pequeninos que fazem parte desse grupo, fizeram, não puderam entrar hoje. Mas tu nos abençoa, Senhor, grandemente, nos revelando tuas verdades, Senhor, para nós, teus filhos. Perdão ao Pai por nossas faltas, nossos pecados. E nos prepara para a volta do teu amado Filho Jesus. E é no nome dele que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém.